Olá, pessoal! Hoje o nosso estudo é do capítulo 16 de Marcos. Então, como sempre, primeiro vamos orar? Pai, mais uma vez, como filhos do Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso coração para a Tua palavra. Pedimos que o Senhor dê a nós um coração rendido ao Senhor, que esteja disposto a Te ouvir, a praticar aquilo que o Senhor nos ensinar. Desde já reconhecemos que a glória é Tua, que é o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem nos ensina, e o Senhor tem tomado cada um de nós pela mão e nos conduzido até aqui. Glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai, porque é o Senhor quem é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, Marcos capítulo 16. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas. Mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinham visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Então, esse capítulo complementa, aquilo que nós vimos no capítulo 15. No capítulo 15, Jesus foi crucificado e no final, foi registrado de forma clara que os soldados confirmaram para Pilatos que Jesus já estava morto. Isso é um dado histórico, foi registrado. Os soldados não seriam loucos de chegar para o governador e falar: olha, eu acho que está morto. Morreu, mas não tinha morrido. Eu falo isso porque já vi relatos das pessoas questionando se Jesus de fato tinha morrido ou não, com tanto que Jesus foi espancado, tanto que Jesus sofreu e ainda ser enterrado num lugar sem oxigênio suficiente, com o corpo todo esmagado, tendo sangrado tanto que sangrou, não teria como ele ter sobrevivido.
ele com certeza entrou numa coisa que chama choque hipovolêmico, ou seja, perdeu muito sangue e já não tinha circulação. E aí ele teria morrido, né? Pela ciência ele teria morrido mesmo, então confirma. E aí, enfim, os soldados confirmaram para Pilatos que Jesus tinha morrido. Foi colocada uma grande pedra, e a pedra grande, gente, vejam como que eram os túmulos lá em Israel antigamente. Não era uma pedrinha desse tamanho, não. Para as mulheres terem ficado preocupadas de não conseguir tirar a pedra era imensa, imensa, imensa. Era uma pedra assim, tamanho de uma porta mesmo, imensa. E era uma pedra. Então era muito pesado. Então por isso que elas ficaram preocupadas. E aí a pedra já havia sido removida. E havia sido removida porque Jesus havia ressuscitado. Ele morreu e ele ressuscitou. Todos os argumentos lá no final de Mateus capítulo 14 é para mostrar que de fato ele tinha morrido, que de fato o túmulo tinha sido fechado e elas sabiam onde estava, ou seja, elas não foram enganadas. Será que eu errei de túmulo? Elas viram onde tinha sido, elas sabiam onde era o lugar certo, entende? Então isso são dados históricos para provar que elas foram no túmulo certo, que a pedra era grande, elas não conseguiriam rolar e foi tirada essa pedra e que Jesus de fato estava morto. Tudo isso é para provar que ele morreu e isso é uma prova de que ele ressuscitou. Por quê? Porque para ele ressuscitar ele teria que ter morrido. Isso foi confirmado e registrado que ele de fato havia morrido. E aí fala que ele vai, né? Ele aparece para algumas pessoas, inclusive em formas diferentes, né? Isso mostra o poder do corpo ressurreto de Jesus. E também mostra, gente, se Jesus, como eu já vi relatos, Jesus não tinha morrido de verdade, os discípulos foram lá, carregaram ele e cuidaram dele para a questão de sexta para domingo. O cara está ótimo, vamos supor que ele era só um profeta, ele está ótimo já andando e aparecendo para as pessoas. É impossível, gente. Se você já sofreu algum acidente, alguma coisa, não é de 3 dias que você vai estar bom, não. Entendeu? E ele aparecia não destruído, ele aparecia perfeito para as pessoas. Mostrando que foi ressurreição, não foi que ele não tinha morrido e só levantou, não. Entende? E aí, quando eu acho isso muito bonito, no versículo 7, quando é dito, o anjo fala: agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles. Eu acho isso bonito por quê? Porque Pedro já tinha se arrependido do que tinha acontecido. E Jesus sabia que Pedro ia traí-lo, tanto que ele fala para Pedro isso, antes de acontecer. E Jesus fala, né? O anjo orientado fala inclusive para Pedro, porque Jesus ia atrás de Pedro. Ia atrás de Pedro não para condenar, não para julgar, não para acusar, mas para mostrar que ele já estava perdoado. Entende? Também mostra que qual que é a nossa missão. A nossa missão enquanto filhos de Deus está escrito, né? Dos versículos 15 ao 20. A essência. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Essa é a nossa missão. Nossa missão é ensinar a palavra. Não é ensinar doutrinas, não é ensinar aquilo que eu e você pensamos, é ensinar o que a palavra diz. Como eu já falei várias vezes aqui, eu não sou contra boas doutrinas, né, que são regras de boa convivência no meio, né, da igreja. Eu sou contra pregar doutrinas como vontade de Deus quando não é. É isso que eu sou contra. E aí, a nossa missão não é ficar pregando doutrinas. Na minha igreja faz assim, na minha igreja faz assado. Gente, isso é perder tempo. Nosso tempo na terra é curto, tá contado, entendeu? Claro que se você vai visitar um lugar, você vai respeitar as regras, as boas regras daquele lugar. Você não vai chegar na minha casa e colocar o pé em cima da minha mesa, entendeu? Você vai respeitar minhas regras.
Ainda que você coloque o pé na sua mesa, na minha você não vai colocar. Você tem que respeitar as regras da minha casa. Mas a gente não tem que perder tempo ensinando doutrinas. Nós temos que ocupar o nosso tempo ensinando a palavra, conduzindo as pessoas a lerem a Bíblia. Por quê? Porque o poder está na palavra. Deus é quem convence, eu não consigo convencer ninguém. O poder está na palavra de Deus e é por isso que nós somos chamados a ensinar essa palavra. E no versículo 20 diz que o Senhor coopera, entende? Então o Senhor coopera confirmando. Aqui fala, ele confirma com muitos sinais. Aquilo que você está ensinando que estiver em acordo com a palavra, se você está se empenhando em ensinar, o Senhor vai confirmar. Várias vezes eu tenho vivenciado isso, sabe? Às vezes eu falo assim, gente, mas a pregação foi tão simples, eu falei coisas tão simples, mas eu falei a palavra. E o Senhor confirma aquilo ali para a pessoa. O Senhor ensina aquilo ali para a pessoa. Ministra no coração dela coisas que eu nem conseguiria fazer, nem conseguiria argumentar, porque o poder está na palavra. Então, por isso, ensine a palavra. Faça ministrações, se você é líder de jovens ou mesmo pastor, se você tem qualquer cargo de ensinar, ensine a palavra. Não perca seu tempo ensinando aquilo que você acha que é bom, aquilo que é doutrina, aquilo que vai ter outros momentos para você ensinar as regras daquela igreja. Mas gaste o seu precioso tempo, que é limitado nessa terra, como o meu também é. Como o pessoal diz, nós não vivemos para semente, nós não vamos ficar nessa terra para sempre. Nós caminhamos para a eternidade. Então gaste o seu precioso tempo ensinando a palavra, ensinando e ajudando as pessoas a lerem a Bíblia. Tem pessoas que às vezes elas têm vontade de ler, mas elas não têm entendimento. Então ensine para as pessoas. Tem pessoas que têm vontade de ler a Bíblia, mas elas desanimam no meio da estrada. Ajude essas pessoas, leia com elas, incentive elas, leia junto. Se você consegue ler e você consegue manter o ritmo de ler, leia junto com ela. Pegue alguém e ensine essa pessoa. A Bíblia diz em Romanos que se eu não me engano é Romanos 15, que os fortes ajudam os fracos na fé. Para quê? Para edificá-los em relação ao alvo, para que eles atinjam o alvo, que é a eternidade. Então, se você já tem alguns passinhos na fé, ajuda quem tem menos passos que você. Não é para você se vangloriar, você achar que você, é um status você ter, um tempo de caminhada. Não é status, é serviço. O reino de Deus, as coisas são serviço. Então, se você tem mais tempo, ajude quem tem menos tempo. Fortaleça essas pessoas e ensine a palavra para essas pessoas. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. E com muita alegria, hoje nós concluímos mais um livro do Novo Testamento. Para você que está começando agora na fé, ou você que já tem tempo, mas não conseguia ler a palavra, ou você que já leu há muito tempo, mas já não lia, Que alegria é completarmos mais um livro do Novo Testamento. Então, falo assim, para quem não tinha lido nenhum, você já leu 2, Mateus e Marcos. Glorificamos a Deus por isso, porque é Deus que tem te mantido até aqui. E Ele tem te mantido até aqui porque Ele tem um propósito para você. Você foi chamado para levar a palavra a outras pessoas. E Ele vai te usar nisso. Continue perseverando, não desista. Se você continuar firme, você vai concluir a leitura. Certo, pessoal? Então que venha o próximo livro, que é o livro de Lucas. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.